Olá, gente, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e essa live é desse final de tarde, início de noite, que eu chamo de live da viração do dia, baseada no que está escrito lá em Gênesis, né? De quando Deus visitava sempre Adão e Eva no final do dia, no início da noite, ou seja, na viração do dia. Eu quero hoje abordar o seguinte assunto, sobre o que é um pastor. Eu até tomei nota aqui, o que ele faz, o que eu vi ao longo de mais de 20 anos no meio cristão, evangélico, que eu me considero um pastor há mais de 16 anos e o pastor que Deus quer nos dar, o que Jesus, o caminho, disse a Pedro sobre pastorear, ou a função do pastor, o que ele, o pastor, deve fazer, sobre ele ser uma das funções da igreja. E quando eu digo igreja, não igreja institucional ou denominação que tem até um CNPJ, como eu tenho um da Igreja Cristão Caminho, mas a função de um pastor ali dentro da igreja de Jesus, que independe da denominação, independe do CNPJ, mas que Jesus ele determinou que se tivessem funções dentro da igreja orgânica, da igreja que é composta de pessoas, e uma dessas funções é ser pastor. Bem, e no final eu vou falar sobre uma das capas, né, que eu escolhi para essa live de hoje. Uma delas, você provavelmente deve estar entrando nessa live, porque essa capa lhe chamou atenção. Coloquei 3 líderes aí, né, que têm nomes distintos de grandes denominações atualmente aqui no Brasil, para te chamar aqui para dentro da live. E com certeza eu imagino que você imaginou ser um vídeo polêmico, de polêmica, mas eu quero dizer que essa live vai ser sobre você entender de fato se você tem um pastor, o senhor e a senhora tem um pastor, ou um mercenário. Isso mesmo, eu vou falar sobre isso nessa live, eu vou falar tudo com respeito à minha vivência com pastores, entre aspas, ao longo de mais de 20 anos e há mais de 16, carregando esse título que eu ganhei na instituição que eu fiz parte, de pastor. E se eu me considero ou não de fato um pastor, segundo a Bíblia Sagrada, né? Então vou finalizar falando, né, sobre uma das capas que eu escolhi para essa live, que tem escrito nela: cada um tem um pastor que merece, né? Outra capa foi diferente. Eu escrevi nela o seguinte: tenho pena, e um homem nervoso ali apontando por uma figura de um pastor num púlpito, até um desenho, né? E embaixo: não preciso de pastor. Eu não sei qual das 2 capas que te chamou atenção para entrar nessa live, mas eu queria que ficasse nessa live, você que preste muita atenção no que eu vou falar. Quer saber de fato e de verdade se você está sendo pastoreado ou cuidado por um verdadeiro homem de Deus? É do seu interesse saber disso, à luz da palavra de Deus? Então eu já vou te pedir algumas coisas, bem rápido, objetivo, e a gente vai partir aqui para o conteúdo e para as experiências próprias que eu tenho com o tema dessa live. A primeira coisa que eu quero lhe pedir é que você se inscreva aqui abaixo, no botão inscrever-se,
se não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, e você ativa aqui o sininho, né? Quando aparecer aí o primeiro de cima dos 3, para ser avisado dos próximos vídeos aqui do meu canal. E que você já dê um like, um joinha aí. Se durante a live você não for ajudado ou ajudada, você quem sabe está decepcionado, decepcionada com pastores, entre aspas, você que já teve experiências negativas com supostos pastores e está machucado, machucada, porque frequentou muito tempo uma determinada denominação e se decepcionou com maus exemplos, repito, de pastores, entre aspas, a minha intenção nessa live é te ajudar, é te falar que nem todo mundo é igual, é te falar que existem verdadeiros pastores sim, e te propor ajuda. Então, se é do teu interesse ficar até no final, eu tenho certeza que o conteúdo, as experiências que eu vou te passar aqui vão lhe ajudar. O objetivo dessa live é esse. Então, se você não gostar, mesmo assim do que eu ouvi aqui, aí você desinscreve, consequentemente o sininho vai ser desativado e dá um dislike. Vai anular o seu like. Então, eu posso contar com você do início ao fim. Eu não sei se é uma dona de casa que está me vendo, é nesse horário aí, né, preparando a janta do marido, dos filhos, ou se você está num ponto de ônibus com fone de ouvido, ou se você está esperando aí um motorista que você chamou por aplicativo, ou está dentro de um carro que você chamou aí para te levar para casa, saindo do trabalho pelo aplicativo, eu não sei. Mas eu quero te pedir essa imersão sua, se o assunto é do seu interesse. Porque a palavra pastor hoje em dia tem sido tão vulgarizada, tem sido tão esculachada. E eu nunca me envergonhei de me apresentar como pastor. E eu queria, sabe, zelar por essa palavra, por esse título, e te ajudar, porque as pessoas precisam sim de pastores, de pessoas que possam lhe ajudar, cuidar de você, do senhor, da senhora. Eu, no momento que eu estou recomeçando minha vida, meu ministério, quando eu gravo essa live de hoje, eu estou precisando de ser pastoreado e tenho sido pastoreado à distância por pastores que eu tenho modelado o meu recomeço de ministério neles, ou seja, eu tenho aprendido com eles, homens que eu nem conheço pessoalmente, e tenho tido um ou dois que têm me pastoreado presencialmente, têm me ajudado nesse recomeço. Homens que há um tempo atrás eu nem conhecia, mas creio eu, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, eu vim a conhecer de um tempo para cá. Já deu aqui 8 minutos nessa apresentação, então, por favor, se inscreve, ativa o sininho e dá o like. Se ao final aqui da live você não vê algo de valor que eu entreguei, aí você desinscreve e dá o dislike. Combinado? Mas gostando do que eu vi aqui, do conteúdo, das explicações, das experiências que eu vou te repassar, eu quero que você compartilhe com 5 pessoas dos seus contatos, no WhatsApp, Facebook e Instagram, ou em grupos que você participa, que isso vai ajudar muita gente, principalmente aqueles que estão machucados e decepcionados, porque dentro de denominações foram feridas, decepcionados com os supostos pastores. Tá bom? Deixa eu fazer uma oração. Já quero pedir, tenha fixado aí no chat aí, para quem está acompanhando agora a live, é escrito assim: digite nomes para oração. Eu quero que você digite nomes de pessoas que você sabe que estão machucadas pela religião, que praticaram uma religião durante muito tempo, e principalmente a evangélica, e se decepcionaram com a figura de um pastor. Tá? Eu não estou falando de gente rebelde que não aceita governo, não. Vou falar sobre isso também. Dos que não aceitam serem pastoreados mais. Vou falar também sobre isso. Mas eu estou falando de gente que realmente se decepcionou por causa de maus exemplos e não tiveram estrutura para permanecer o caminho da fé que leva à vida eterna. E aí é uma vida de qualidade, uma vida como Jesus o caminho prometeu, né? Abundante aqui na terra. Então, eu quero ajudar essas pessoas principalmente. Então, se você conhece pessoas que você possa digitar um nome aqui abaixo para eu orar ao final da live,
já começa agora a digitar nomes. Combinado? Bem, o que é um pastor, o que ele faz? Eu quero começar aqui com a passagem de Jeremias, capítulo 3, no versículo 15, no 14 em diante. Jeremias 3, a partir do versículo 14. Eu quero fazer uma pequena oração para pedir o Espírito Santo para me ajudar a falar o que de fato as pessoas precisam ouvir. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que o teu Espírito venha me conduzir nessa live para de fato ajudar pessoas feridas, machucadas com a religião, que praticaram durante anos. Eu quero que o meu trabalho venha atingir essas pessoas, eu creio que é essas pessoas que o Senhor quer que eu atinja nessa nova etapa do meu ministério. Pessoas que se decepcionaram com a figura de um suposto pastor, que os decepcionou com maus exemplos, com abusos. Pessoas, meu Deus, que realmente precisam ouvir o que eu estou me propondo a falar nessa live. Em o nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, me guia, me orienta, para guiar e orientar outras pessoas que precisam dessa ajuda, para voltar de novo para o caminho da vida abundante aqui na terra, da salvação e da vida eterna. Amém. O profeta Jeremias, usado por Deus, escreveu isso aqui. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Bem, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, segundo o coração de Deus, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Bem, primeiro, os livros aqui dos profetas falam com o povo de Israel naquela época, com os judeus, mas nós também podemos trazer o que Deus quis falar para o povo dele, para os judeus naquela época, para nós gentios, né? Para nós outros povos que o evangelho alcançou. E quando ele fala que convertei-vos, filhos rebeldes, eu tomarei um de uma cidade, a dois de uma família, e vos levarei para Sião. Sião, Jerusalém, né? A capital ali de Israel. Mas trazendo para o mundo espiritual, é como se Deus estivesse usando Jeremias para falar que nos daria pastores para nos ajudar a nos converter da rebeldia nossa, da criatura com relação ao Criador, e através do caminho que é o Filho dele, Jesus, a gente ser levado para não a Sião, Jerusalém, a capital de Israel, mas a cidade santa que vai descer do céu, a nova Jerusalém. Por isso que existe a tal igreja quadrangular, que inclusive em Apocalipse fala que essa cidade santa que vai descer do céu, ela é quadrada. É isso mesmo. Interessante, né? Talvez seja uma novidade para você. É como se fosse um condomínio fechado que aqueles que trilharem um caminho, né? Proposto por Jesus, que é o caminho que a gente está apontando para as pessoas, vão morar nela, né? Nesse condomínio fechado que vai descer do céu. E no versículo 15 diz que Deus, através de Jeremias, quer nos dar pastores segundo o coração dele, que apacentarão ou cuidarão com conhecimento e com inteligência do seu rebanho, que são todos aqueles que forem sendo salvos ao longo das épocas, né? E até os dias de hoje que nós vivemos. Então, esse tipo de pastores que Deus quer nos dar, primeiro, é o que você precisa entender. Qual que é o pastor segundo o coração de Deus, hein? Deus é um Deus carrasco, aquele Deus que muitos têm uma imagem dele de juiz do Velho Testamento, ou determinada época precisou disso,
e agora na graça, a partir ali dos evangelhos, da vinda de Jesus à terra, é um Deus que perdoa, é um Deus que é amor, é um Deus que é um pai, né, que tem paciência com os filhos, que dá chances para que eles se consertem, como está escrito aqui, né, para que se convertam, saiam da rebeldia. Como seria um pastor segundo o coração de Deus? Porque, por exemplo, a Bíblia fala de Davi que cometeu pecados grotescos, como o adultério e o assassinato. Você sabe da história, a maioria. Mas ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Eu creio que Deus viu em Davi outras coisas como mais importantes ali do interior dele do que aqueles erros que ele cometeu, aqueles pecados graves. O próprio apóstolo Paulo foi um homem que foi um assassino de cristãos e depois se tornou um dos maiores apóstolos. Jesus apareceu para ele no caminho dele. Um assassino. Então, um verdadeiro pastor, segundo o coração de Deus, não tem que ter esse coração de ver o lado bom das pessoas, o que elas podem se tornar, não o que elas aparentemente são. Pensa comigo. Aí, agora eu quero ir para João, já no Evangelho, né? Capítulo 21. João 21, que é o que Jesus ele disse para Pedro, o apóstolo, né? Sobre pastorear as ovelhas dele, sobre ser um pastor. João 21, a partir do versículo 15. Não esquece, pessoal, quem está chegando agora na live, inscreve no canal, ativa o sininho, já dá o like. Eu tenho certeza que essa live vai te ajudar muito, principalmente você que foi machucado ou machucada pela religião que praticou durante muito tempo, por pastores, entre aspas, que abusaram da sua autoridade, que te machucaram, te feriram, te julgaram. Por isso eu te peço, inclusive, compartilha o link dessa live agora para mais pessoas, que você acredita que o que eu estou falando aqui vai ajudar, você já teve uma ideia aqui do que eu vou falar no início da live. Por isso até que eu estou te pedindo agora, creio eu, guiado pelo Espírito Santo, para você compartilhar. Compartilhe agora, enquanto você participa da live. E coloca aqui primeiro o nome de pessoas para nós orarmos no final, que foram decepcionados, né, no meio religioso, evangélico, e que você acredita que precisam de oração. João 21, a partir do versículo 15. Olha só. Como que um pastor deve ser? Segundo Jesus, o caminho. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, e algumas traduções, as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, um verdadeiro pastor é como aquele pastor de ovelhas mesmo, que defende dos lobos, das feras, onde as ovelhas estão, e coloca a própria vida em risco por elas, pelas ovelhas. E muitas vezes
a gente encontra na caminhada até falsos pastores que são lobos disfarçados de cordeiros, que estão desviando as ovelhas que são puras, as pessoas que são sinceras do verdadeiro caminho que é Jesus. E o verdadeiro pastor deve orientar as suas ovelhas, ou quem quiser ser pastoreado por um pastor de verdade, para poder se proteger desses falsos pastores, que são lobos disfarçados de cordeiros. E tem devorado as ovelhas, as pessoas que são puras, sinceras. Gente, na instituição que eu fiz parte esses anos, mais de 20 anos, a maioria sabe da minha história. Se não sabe, tem vídeos aqui no meu canal que fala sobre isso. E eu quero me desvincular disso com o tempo, mas eu sempre tenho que tocar nesse assunto para explicar algumas coisas. Eu vi de tudo. Eu vi grandes homens de Deus. Eu tenho que ser sincero e verdadeiro. Mas eu estava até me preparando aqui para a live, pensando, eu toco nesse assunto, mas eu vi falsos pastores também. Por exemplo, que não queriam estar perto das pessoas. Eu me lembro que eu sempre gostei de pregar próximas pessoas. E via muitos que gostavam de ficar longe ali no altar, entre aspas, né? Que eu estou revendo meus conceitos com relação ao altar. E pior, tudo bem se durante a pregação gostam de ficar ali, mas não tinham ali aquela vontade de estar com as pessoas e cuidar de pessoas. Cleide, você está julgando o companheiro de trabalho que você teve ao longo do tempo? Não estou julgando, eu estou apontando aqui um comportamento. Quem me conhece de longa data pode comentar aqui abaixo nos comentários. Se eu sempre gostei de estar ali com as ovelhas, de estar perto, de acompanhar, de atender, não importasse o tempo. Porque esse é o papel do pastor. Por isso que Jesus, o caminho, falou com Pedro. Pedro, se você me ama de verdade, vamos simplificar isso aqui. Esse diálogo entre o caminho, Jesus e Pedro, que veio a ser um líder da igreja primitiva, né? Um dos. Então, cuida, apacenta das minhas ovelhas, que são pessoas, que são almas. Isso é uma característica de um pastor verdadeiro. Porque, pessoal, quem é o pastor? É aquele que cuida de pessoas. Hoje em dia, nas igrejas, entre aspas, denominações evangélicas, eu vou falar aqui rasgado. O que acontece? Dependendo, inclusive, ali do estatuto, das leis internas daquela denominação, a igreja cristã tem seu estatuto, foi montado, eu li, reli várias vezes, se tiver que mudar com o tempo, irei mudar. À medida que nós fomos organizando a Igreja Cristã Caminho, a gente vai praticando o que está ali. Há denominações evangélicas que o pastor é como se fosse um funcionário do povo, ao ponto que em alguns lugares, se ele falar algo que desagrada as pessoas que frequentam ali, ele pode ser até trocado. E nem sempre o pastor verdadeiro vai falar o que agrada as pessoas. Eu fui duro e ríspido, se eu não me engano, no último sábado agora, eu estou fazendo a live aqui na segunda, com uma moça que tem trabalhado com a minha esposa. Eu nem entendi por que eu falei certas coisas, eu não vou entrar em detalhes aqui. E a minha esposa ficou até aborrecida comigo, mas eu apontei um pecado ali daquela pessoa. E que ela está vivendo muito tempo. E a gente procura diferenciar o julgamento do apontamento do pecado. E depois eu fiquei me perguntando e pedindo ao Espírito Santo para me falar se eu tinha errado ou se eu tinha realmente feito algo que ele permitiu, porque eu estava com a minha esposa, com essa pessoa, e eu apenas fui buscar a minha esposa no salão de beleza dela. Mas eu falei algo assim duro com essa moça que tem trabalhado com ela. Mas eu acho, e tomara que seja, isso que Deus quis que eu falasse duro com ela naquele momento, para que ela se consertasse de um pecado. Há denominações evangélicas que o pastor, ele é um funcionário do povo. Tem o seu salário ali, nada demais quanto a isso. No estatuto da Igreja Cristã Caminho, tem até um limite de salário que eu possa ter. Eu não tenho tido ultimamente, porque a instituição está no começo, a gente está lutando para pagar as primeiras contas e compromissos da instituição, né?
Eu e minha esposa temos feito de tudo para levar o pão de cada dia para casa quando eu gravo esse vídeo, né? Hoje são 14 de junho de 2021. Não sei quando que você vai ver essa live depois, na gravada. Mas enfim. Mas o que acontece? Aí as pessoas que dizimam, ofertam, contribuem naquele local é como se fossem sócios de um clube e se não gostassem da direção daquele clube, até votassem para trocar. E na minha visão isso é um absurdo. Porque um pastor, quando ele tem que ser duro, ele vai ter que ser duro. Eu não estou falando de ser grosseiro com pessoas, ríspido, de uma forma gratuita. As pessoas precisam de atenção, de educação, de amor. Não é isso. Está compreendendo o que eu estou falando? Mas ali os associados daquela denominação, em alguns casos, têm até o direito de pedir a troca daquele pastor, porque não gostaram de, quem sabe, verdades que ele falou ali. Isso é um absurdo. Mas, claro, um verdadeiro pastor tem que saber tratar seres humanos, pessoas, e eu não vi isso na minha caminhada da parte de muitos, que parece que só gostavam ali das benesses, dos benefícios de ser pastor, entre aspas, naquela instituição. E se preocupavam mais com outras coisas, né? Para crescer na hierarquia ali da instituição. Aí, avançando um pouco mais e indo lá para Atos capítulo 20, Atos 20, o áudio tá bom, pessoal? Se alguém puder dar um feedback aí, quem estiver acompanhando a live em tempo real com a gente, Atos 20, no versículo 28 em diante, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha só. Aqui em Atos, está falando assim: olhai, pois, por vós, os pastores precisam cuidar deles mesmos, e aqui está se usando a nomenclatura de bispos, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, né? Você precisa cuidar de si mesmo, no caso o pastor, para ter condição de cuidar dos outros, que você está sendo bispo deles ali, para apacentardes a igreja de Deus que ele, Jesus, o caminho, resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos, lembra do que eu falei agora há pouco? Cruéis, que não pouparão ao rebanho. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Creio que Jesus queria dizer o seguinte aqui, para a igreja, naquela época e nós hoje, que depois que ele voltasse para o seu lugar, antes da vinda dele definitiva, a gente deveria tomar cuidado com esses lobos que eu falei agora há pouco, que são falsos pastores também, que querem devorar as ovelhas, tirar proveito delas, se alimentar delas. Quando eu digo se alimentar, vou falar abertamente aqui, viver dos dízimos, ofertas, doações das pessoas, mas poucos se importam com a situação que as ovelhas se encontram. E que de entre vós mesmos se levantarão homens, preste atenção, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Quer dizer, pessoas malignas, se intitulando até pastores, falando coisas ali para trazer rebanho para eles, para trazer seguidores. Olha só, gente, o aviso aqui em Atos, capítulo 20, no versículo 28 ao 30. Mais adiante, eu não sei se vai travar meu celular aqui, já tem quase meia hora de live, em Efésios 4:10, Efésios 4:10, diz assim, ó, não esquece de dar o like aí, gente, se inscrever e ativar o sininho. Se você está vendo o valor no que está ouvindo até agora, e pode fazer comentários aqui também. E não esquece de compartilhar.
E lembrando que no final nós vamos orar por aqueles que foram machucados pela religião, dentro de denominações, por falsos pastores ou se decepcionaram com maus exemplos, tá bom? Efésios 4, do versículo 10 em diante. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O apóstolo Paulo, falando com a igreja aqui, né, com os cristãos em Éfeso, creio eu, estava falando aqui de Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, como ele, Paulo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por exemplo, eu nunca me achei um doutor com conteúdo suficiente para, falar de coisas profundas da palavra de Deus. Eu me achei capaz disso e atualmente também não. E olha que eu estou pastoreando há mais de 16 anos. Mas eu não tenho hoje, no momento que gravo essa live, teologia. Pretendo fazer. Creio ser importante. Mas eu tenho procurado passar um evangelho para as pessoas simples, aplicável para o dia a dia. E eu me considero muitas vezes um neófito. O que é isso, Cleiton? É uma pessoa que conhece muito pouco do que ensina há vários anos. Até porque, devido à denominação que eu fiz parte há muito tempo, a gente focava muito aquela fé ali para a manifestação do poder de Deus, mas o ensino muitas vezes era pouco dentro do que eu imagino hoje que deve ter. Entenda, eu provei do poder de Deus onde eu estive inúmeras vezes, fui canal para pessoas, transmissor do poder de Deus para pessoas, mas eu também tenho que ser sincero sobre a deficiência do que também encontrei muitas vezes lá. E encontro em mim. E por isso tenho procurado estudar mais as Escrituras, a palavra de Deus. Mas vamos lá. Eu me considero um simples pastor, um evangelista que só quer apontar o caminho para as pessoas quando eu gravo esse vídeo. E porque eu estava me questionando esses dias sobre eu ser pastor mesmo, eu quis até fazer essa live. E no final aqui da live eu quero falar que tipo de gente eu me proponho a pastorear, que eu creio que Deus quer que eu pastoreie. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja orgânica, né? Independente da denominação evangélica, da instituição que tem o CNPJ, já falei, todos os salvos ali dentro desses lugares. Pessoas sinceras e verdadeiras que procuram obedecer a palavra de Deus e os seus princípios e viver segundo esses princípios. Então, a função de um pastor, dentre outras funções aqui que você viu, que o apóstolo Paulo fala ali para a igreja em Éfeso, através dessa carta aqui aos Efésios, que Jesus deixou diversas funções na igreja, e uma delas é o pastor, que cuida de ovelhas, que cuida de pessoas, né? Para edificação, fortalecimento da igreja aqui na terra. E para finalizar, chegando inclusive a falar de uma das capas que eu coloquei aqui com 3 líderes religiosos conhecidos aí no Brasil, né? Um deles foi o meu líder por muito tempo. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 3. Por isso que uma das capas eu coloquei escrito assim: cada um tem um pastor que merece. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo, o apóstolo, falando com seu discípulo, né, o Timóteo. Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, ser sóbrio, Paulo falando com Timóteo, em tudo, quer dizer, equilibrado, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, que é o que eu me considero, eu falei com vocês agora há pouco, cumpre o seu ministério, que é o que eu quero fazer, até a vinda de Jesus ou a minha partida, para junto dele. Então preste atenção, pessoal. Nós estamos nesse tempo. Se Paulo já previa isso, já via isso na época dele, imagina os dias de hoje.
É tanto nome, pessoal, que eu tenho visto, cada um mais assim, diferente do outro. Eu quero usar uma palavra certa. Cada nome de instituições que a gente vê por aí afora, né, templos abertos, que quando eu vejo aquele nome eu fico pensando na base bíblica de quem deu aquele nome. Quando eu tive a inspiração, creio eu, da Igreja Cristã Caminho, eu nem sabia sobre essa palavra o caminho, que os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva eram conhecidos como os do caminho. Eu procurei estudar a respeito. Incrível saber que não tinha instituição nenhuma no Brasil com esse nome. E nós temos o CNPJ hoje aprovado com esse nome. Inclusive, se você quer conhecer as origens dessa instituição que hoje eu estou à frente, pela misericórdia e graça de Deus, porque eu creio que Deus quer que eu aponte para as pessoas esse caminho, com simplicidade, com muito pouco conhecimento que eu tenho, apesar de estar pastoreando há mais de 16 anos, mas eu repito, por obra e graça dele, por uma vontade realmente de cuidar de pessoas, de passar para as pessoas aquilo que eu recebi de Deus, pela minha fé, para mudar a vida delas como mudou a minha. Então, se você quer conhecer a história das origens da Igreja Cristã Caminho, eu vou deixar aqui acima nos cards uma playlist de vídeos que eu falo desde o porquê do nome, porque tem que ter um CNPJ, a doutrina, tudo eu explico nessa playlist, tá bom? Eu sugiro você com o tempo ir tirando um tempo para poder ver cada um desses vídeos. Bem, e pessoal, por que eu coloquei esses 3 líderes, né, em uma das capas aí? Eu não sei se você entrou na live aqui por uma capa ou outra, eu quis fazer um teste de 2 capas. Não é para gerar polêmica, é porque esses líderes atendem a camadas diferentes de pessoas. Um deles foi meu líder por muito tempo, respeitei por muito tempo, tenho respeito ainda, porque quem não tem erro e falha, né? E os outros 2 também, cada um atende uma camada da sociedade. Cada pessoa procura ser pastoreada por um pastor, um bispo, tem o nome que for ali, que se dão hoje em dia, de acordo com aquilo que quer, que deseja. E muita gente tem buscado a Deus com a motivação errada, só resolver problemas. A maneira que eu decidi trabalhar com a Igreja Cristã Caminho cada dia da semana atender uma necessidade específica. Segunda eu falo de finanças, quarta eu estudo da Bíblia, sexta, ministração de libertação e cura. Eu creio ser essencial ter esse trabalho. Jesus fazia isso, mesmo que ensinava, né, sobre o reino dele que ele veio estabelecer, começando dentro de nós, na terra, e depois seria eterno. E domingo um culto ao Criador. Então, eu decidi trabalhar assim para a pessoa saber bem o que ela vai receber naquele dia específico que ela vier. Mas se durante a reunião eu perceber que a pessoa tem outra necessidade, eu vou procurar atender a necessidade daquela pessoa. Ocorreu isso esses dias dentro da nossa casa de oração. Mas as pessoas, muitas vezes, só estão buscando a Deus como se Deus fosse um garçom. Você chama, te serve, depois que te serve, você dispensa e manda embora. Está errado isso, eu sempre preguei isso. Sempre. Que Deus não é nosso garçom, Jesus não é nosso garçom. Ele quer que nós sejamos amigos dele, né? Por muito tempo eu falei muito de ser servo, serva de Deus, mas Jesus, o caminho, diz: já não vos chamarei mais servos, mais amigos. E eu hoje me considero um amigo de Jesus, um filho de Deus, um irmão de Jesus, né? Porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele era unigênito, único, antes de vir a esse mundo e ressuscitar, e se tornou primogênito, o primeiro que passou pela morte e ressuscitou. Então todos que creem no sacrifício dele se tornam filhos de Deus também por adoção. Até a vinda de Jesus, os judeus nem aceitavam que ninguém falasse ser filho de Deus. Era um absurdo. Compreendem? Mas esse é assunto para outra live. Nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas eu pedi o Espírito Santo para conduzir a live. Para finalizar aqui, está chegando a 40 minutos, para que o celular aqui não corte a live. Não sei como é que está a capacidade aqui do meu celular. É isso.
Hoje em dia tem gente que não quer ouvir a verdade e a gente tem tido um trabalho muito grande porque as pessoas se acostumaram a receber coisas dentro dos templos, elementos. Eu já dei muito elemento, eu já dei muitas coisas, onde trabalhei como pastor por esses anos, antes de recomeçar meu ministério agora de forma independente, com o entendimento que eu tenho tido hoje da palavra de Deus. E as pessoas viraram novos idólatras do século XXI, idolatrando seus líderes religiosos, sabe? Tendo eles como deuses que não podem ser questionados, que tem que se concordar com tudo que eles falam, isso está errado. E também tendo ali muitas coisas que apoiam a sua fé, quando a gente tem que apoiar a nossa fé pura e simplesmente na palavra de Deus. Compreende? Então, cuidado com que tipo de pastor você está buscando. Eu estou me propondo a ser um pastor de quem? Eu vim de uma família desestruturada, de pais separados. A minha esposa, embora os pais estejam casados até hoje, mas também veio de uma família desestruturada, que enfrentou muitos problemas na época que ela era criança, e eu também. Enfrentei a separação do meu pai e da minha mãe. Nós não tivemos ali uma educação, né, que muitos aí que têm condições financeiras tiveram. Eu e minha esposa não tivemos. Eu contraí uma doença que para a medicina era incurável, quando tinha ali meus 18 anos, quando fui servir o Exército Brasileiro, e lá descobri acerca dessa doença. Minha esposa tinha ataque epilético, tomava Gardernal, e para a medicina também o ataque epilético não tem cura, ela foi curada, eu fui curado. Quando eu digo que fui curado, eu tenho exames de antes e depois, o vírus nunca mais se manifestou no meu sangue. A minha esposa, ela não toma Gardernal já faz mais de 20 anos, não tem mais convulsões. Tem outros vídeos que eu falo sobre isso. Mas eu quero falar aqui sobre quem eu estou me propondo a pastorear nessa nova etapa do meu ministério. Eu vim de uma família disfuncional, como hoje em dia se fala, e a minha esposa também de uma família disfuncional. Nós tivemos muitos problemas no nosso namoro, desregrado, sem limites. Nosso casamento foi conturbado, mesmo depois como pastor, várias vezes tivemos para nos separar, e vou falar que sempre é verdade. Eu não vou criar uma imagem que não é verdadeira sobre mim. E pela misericórdia e graça estamos há 21 anos casados, mas tivemos muitos problemas e até hoje temos, para um conseguir entender melhor o outro. Então eu quero pastorear pessoas assim como nós, que vieram de famílias disfuncionais, que quem sabe cheguem até nós com doenças para medicina incuráveis, com problemas no casamento, problemas financeiros tivemos diversos. Eu sei o que é fome. Eu sei o que é ter que você botar açúcar numa panela quente, fazer aquele melado e depois fazer não sei se você conhece isso, a bala de açúcar. Ou comer um oroponobis refogado na panela para matar sua fome, que eu tinha um pé de oroponobis no fundo lá de casa, quando meu pai e minha mãe separaram, eu e meu irmão ficávamos passando fome ali, eu tinha que recorrer a isso, que a minha mãe na época virou alcoólatra, gastava o dinheiro da pensão que meu pai mandava para ela. Eu sei o que é dor de fome. Eu sei o que é ter problemas financeiros. Quantas vezes eu, solteiro, passei por eles, casado também. Então eu quero pastorear pessoas que cheguem até nós com esse tipo de problemas. Nós somos muitas vezes desprezados pela sociedade, desprezados por pessoas. Então me proponho a ser pastor de pessoas desprezadas pela sociedade e também por pessoas. Eu e minha esposa, nesse período que temos aí dentro do contexto religioso, cristão evangélico, fomos também muito machucados pela religião. E eu quero me propor ajudar pessoas machucadas pela religião. Você não tem noção, talvez você tenha, porque é uma dessas pessoas, de quanta religião, seja ela qual for, inclusive a evangélica, tem machucado tantas pessoas, com dogmas, com normas, que as pessoas se sentem culpadas por não conseguir seguir um padrão de santidade que se cobra em muitos lugares. E as pessoas vivem oprimidas, deprimidas. Compreende? Esse tipo de gente que eu estou me propondo a pastorear. Se você quer minha ajuda, está de passagem em Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, ou mora aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, o nosso endereço atual da nossa casa de oração, que estamos ainda equipando lá, estamos para colocar a placa entre hoje e amanhã, que estão prontas, né? Quase prontas.
É Avenida Antônio Olinto, 980, do lado da Autoescola São Judas. Estamos a 6 minutos do terminal central de ônibus aqui da cidade. Então você pode vir de qualquer bairro da cidade, em 6 minutos descendo ali no terminal central, você está lá na nossa casa de oração. Se você vier de uma cidade vizinha, aqui é Sete Lagoas, você desce na rodoviária, você vier de ônibus, pede um motorista por aplicativo, coloca esse endereço, você vai estar até em menos de 6 minutos, acredito eu, na nossa casa de oração. Avenida Antônio Olinto, 980. De frente à pracinha ali, a banca de revista. Nossa agenda, temos reuniões domingo, segunda, quarta e sexta, domingo 9 da manhã, 6 da tarde. Segunda, quarta e sexta, 7 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Tá bom? É isso. Quer ajuda espiritual, uma mentoria espiritual, acompanhamento espiritual? Tem um link aqui abaixo que eu vou deixar disponível do SOS Espiritual ICC. É um grupo de oração, de acompanhamento, de mentoria espiritual da Igreja Cristão Caminho. Independente da sua religião, da sua denominação, ou se você se considera hoje um desigrejado, né, uma pessoa que as pessoas intitulam como afastado, afastada, você quer ajuda de verdade? Você viu sinceridade no que você viu nessa live, você acompanhou ela toda? Ou de algum momento que você pegou essa live? Entra nesse grupo, é de graça. Vê o que eu proponho lá no dia a dia desse grupo. Você pode ter acesso até um atendimento pessoal comigo pelo WhatsApp entrando nesse grupo. Tá bom, gente? É isso que eu queria trazer hoje sobre ser pastor, verdadeiro, falso, o que eu vi ao longo desses anos. Eu não sei se eu consegui passar o que eu gostaria de passar aqui, já vai para quase 50 minutos de live. Uma pessoa ficar numa live do início ao fim, eu sei que tem que ter interesse. E eu orei a Deus para que realmente participassem dessa live quem tem interesse. Tá bom? Tá até acabando a bateria aqui do meu celular. É isso, quer ajudar a Igreja Cristão Caminho? Quer conhecer melhor o trabalho? Os vídeos estão aqui em cima sobre as origens, tá? Aqui abaixo tem a conta oficial da Igreja Cristão Caminho do Banco do Brasil. Tem uma conta auxiliar também, que é da Caixa Econômica Federal da minha esposa. E se quiser nos ajudar com qualquer valor, através de boleto ou cartão de crédito, mais abaixo ainda, tem o Apoia-se, que é um link para você colaborar com doações, que é diferente de oferta e dízimo. Oferta e dízimo, você quer enviar? Envie na conta do Banco do Brasil, que é a conta oficial da instituição, ou da minha esposa, da Caixa Econômica Federal. Tá bom, gente? Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro de todo o meu coração, alma e espírito por essas pessoas que tiveram os seus nomes aqui digitados, por elas mesmas ou por alguém, porque estão machucadas, feridas pela religião que praticaram durante anos, ou que se decepcionaram em alguma denominação que pertenceram a ela durante anos. Pessoas que foram feridas e machucadas, quem sabe, por um pastor, entre aspas, que errou com elas. Eu também vou errar com pessoas, mas nunca de forma proposital, porque eu me propus a ser um verdadeiro pastor, com todos os meus erros e falhas. Mas quem sabe a gente aqui se decepcionou com falsos pastores, com maus exemplos. Eu te peço, Espírito Santo, consola, enxuga lágrimas que quem sabe essa pessoa derrama agora ao fim dessa live, porque o seu Espírito falou com ela, com ele. Mas também fortalece para que essa pessoa volte para o caminho, que é seguir o Senhor Jesus, e alcance a salvação e a vida eterna. É o que eu te peço, crendo na sua resposta, e desde já te agradeço. Amém. É isso, gente. Forte abraço, até um próximo vídeo, uma próxima live. E aqui também você vai ver algum vídeo de relevância que vai aparecer aqui na tela final.